Shalom, queridos, shalom, amigos. Nós vamos estar compartilhando uma palavra e é uma palavra de bênção para nossas vidas. Eu vou estar falando sobre este local que vai estar passando aí no fundo do vídeo. É uma fonte de Harod, En Harod, um local próximo ao Monte Gileade, aonde os 300, na verdade, os 10.000 homens que sobraram, né? 22.000 se retiraram, que eram medrosos, 10.000 homens sobraram. Desses 10.000 homens, eles beberam água nessa fonte aí no fundo do vídeo, que é a fonte de Harod. Então eu fiz questão de colocar no fundo do vídeo imagens dessa fonte onde esses homens beberam águas. E desses 10.000 homens, Deus separou 300 e com esses 300 deu a vitória ao povo de Deus. Então, vamos à palavra. Juízes, capítulo 7, versículo 5, diz assim: Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número do que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para seu lugar. Bom, queridos, eu vou ler apenas esses versículos, uma história bastante conhecida, Juízes, capítulo 7, a vitória incrível que Deus deu ao seu povo Israel, através de 300 homens escolhidos por Deus e entregue a Gideão para que ele conquistasse essa vitória sobre os midianitas. Essa história é muito linda, né? Ela ocupa não somente o capítulo 7 do livro de Juízes, mas também o capítulo 6, para você ler melhor a história. É bem forte essa história. Bom, não foi apenas esse número de homens que chegou até Gideão. Se vocês lerem a história, foram 32.000 homens que chegaram até Gideão para a batalha contra os midianitas. Os midianitas eram um povo que estava oprimindo Israel, um povo, vocês vão ler em versículos anteriores isso que eu estou falando, um povo que estava fazendo o povo de Deus empobrecer, impondo-lhes cargas, pesos, aflições, e nós sabemos que isso é um símbolo das coisas que afligem o povo de Deus nos dias de hoje. E 32.000 homens se juntam a Gideão para batalhar contra os midianitas. Na verdade, ali não estavam somente os midianitas, existiam outros povos. Era um número de soldados inimigos que não se podiam contar, acampados no vale de Gileade. E 32.000 homens estão com Gideão. Porém, em versículos anteriores nós vamos ler que Deus diz a Gideão para dizer: todo homem que for medroso, que volte para sua tenda. E a Bíblia vai dizer que 22.000 homens voltaram. Gideão ficou então com 10.000 homens. E Deus diz: ainda é muito o povo que está contigo, Gideão, para que não diga que com o meu braço eu consegui me salvar, com a minha força, eu fiz isso com a minha força, né? Com as minhas mãos eu fiz isso, para que a soberba não suba até você
O número de homens que está com você, até vocês, não até você, Gideão, mas até vocês, o número de homens que está com você é muito. Peça que eles desçam as águas, é uma fonte em En-Harod, e peçam que eles bebam águas, e ao beberem água, todo homem que se abaixava, note a forma que a Bíblia está descrevendo aqui, esses homens seguravam suas armas ao mesmo tempo e eles iam com a boca, com a língua, até a fonte de Harod, e ali eles bebiam, lambiam a água como um cão, como diz aí, mas esses homens não largavam suas armas, né? Porque para eles era um sinal de descuido, de distração, fronte ao inimigo. Eles seguravam, empunhavam suas armas, ajoelhavam como cães e bebiam as águas, lambendo a fonte com a língua. Porém, existiam outros. Provavelmente eram aqueles que não tinham preparo algum, que talvez nunca tinham entrado numa peleja de guerra, né? Mas uma coisa é certa, esses homens eles não eram medrosos, porque 22.000 que eram medrosos já tinham ido embora. Esses homens não eram medrosos, porém eles não estavam com a preocupação com que esses homens que se ajoelharam segurando suas armas e lamberam a água como um cão, eles não estavam com essa tensão, eles estavam confiantes. Isso é incrível nesse texto, de se deparar com esse texto, porque esses homens, se eles tinham armas com eles, eles largaram suas armas. Eles deixaram suas armas de lado, pegaram suas mãos, fizeram aquela concha e levaram as águas até a boca. O número de homens que fez isso, deixando suas armas de lado e bebendo as águas, lambendo-as com a mão, foram 300 homens, ou seja, exatamente os homens despreparados, os homens que não tinham forças, os homens que não estavam com aquele ímpeto de batalha, meu braço, eu vencerei os midianitas. Exatamente ao contrário. Este eu chamo do paradoxo da graça de Deus, revelando seu poder, sua glória, sua majestade na nossa fraqueza, no nosso despreparo, na nossa inabilidade. E o número de homens que largaram suas armas foram 300 homens. E Deus diz a Gideão: Gideão, com esses 300 homens eu livrarei o povo de Israel dos midianitas. Eu entregarei os midianitas nas tuas mãos, Gideão. Nós conhecemos a história, o final dessa história. Deus entrega os midianitas, aquela multidão de povos inimigos, na mão de Gideão. Na verdade, o povo nem teve que pelejar. Isso é muito incrível, surpreendente, porque é uma lição para todos nós, para nossas vidas. Primeiro, eu quero te dizer que talvez na sua vida você sempre teve a tentativa de alcançar as coisas, teve o modo, a forma de tentar alcançar as coisas com seu preparo, com a sua força, com as suas armas, com aquilo que você adquiriu ao longo dos anos e não teve muito êxito. Talvez se você teve êxito, você não tem paz. Existe uma forma que Deus está falando. Essa história diz: deixe suas armas de lado, deixe sua força de lado, confie em mim, confie no meu poder, confie na minha graça. Mas Senhor, como assim? Descansa em mim. Há poucos dias nós conversávamos em uma live e alguém trouxe a expressão sobre descanso. Como é tão profundo descansar em Deus. Veja, quando nós dormimos, as coisas acontecem mais rápido. O dia passa, a aflição passa porque você dormiu. Se você está
aguardando algo na sua vida, durma, descanse, vai passar mais rápido. Assim é com o Senhor. Talvez toda essa tensão que você vive para conquistar algo e você sacrifica tempos com Deus de comunhão, de meditação na sua palavra, de oração. Não, porque eu só vou conseguir se eu fizer isso, se eu conseguir me esforçar. Essas são as minhas armas. Deus está dizendo, abaixe suas armas, confie em mim, como aqueles 300, como homens que não têm medo nenhum do inimigo, abaixaram suas armas, levaram as águas à boca com suas mãos, confiando inteiramente em Deus. Exatamente os fracos, aqueles que vão dizer, olha os distraídos aí, olha os fracos. Esse é o poder da graça de Deus na nossa vida. Então, querido, se você tem vivido esse momento de tensão, de estresse na sua vida, não tem tido paz, não tem tido segurança, sabe, aquela refrigério, respirar, é hora de abaixar as armas e dizer, Senhor, eu confio em Ti para esta grande peleja da minha vida. Segundo ponto que eu quero trazer é o entendimento da maravilhosa graça de Deus. Esse texto, a maravilhosa graça de Deus, ela salta nesse texto. Veja, infelizmente, a maioria das instituições hoje pregam o quanto você empunha suas armas para se salvar, o quanto você é religioso, o quanto você é submisso, o quanto você é obediente, o quanto você é dizimista, o quanto você está no círculo de oração, o quanto você consegue se consagrar para se tornar um obreiro, um diácono, um evangelista, um pastor, um missionário. Deus está falando, abaixe suas armas. Não é com sua força, é com minha graça que eu te dou a salvação. Veja, querido, eu não estou falando contra essas coisas, eu não estou falando contra a se consagrar, a se dar ao Senhor. Porém, entenda na sua vida, nunca será por causa destas coisas que Jesus te deu a salvação. Note, o verbo está no tempo passado, porque ele nos salvou e nos chamou para uma soberana vocação. É por graça. Existe um hino que diz assim, graça, graça, superabundante graça. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Note, todas essas coisas vão fluir em sua vida, mas fixe no seu amor, fixe no poder do nosso Deus. Enxergue a segurança, descanse nos braços fortes de Yahvé, do Senhor da aliança. A Bíblia diz que Ele tem uma aliança segura, eterna contigo. Então, ainda que tenham te dito, olha, é assim, fazendo isso que você quer ir para o céu, note que essas coisas entrem por um ouvido e saia pelo outro. Você vai para o céu sim, não pelos seus braços, mas pelos braços abertos do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esses são os braços que nos seguram com forças eternas e sublimes que ninguém pode nos tirar de lá. Descanse nesse Deus maravilhoso e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.